de pincéis, olha só, eu quero que vocês esqueçam um pouquinho as regras. Ah, eu comprei esse pincel, a vendedora da loja falou que esse pincel era de base. Esquece, você pode usar ele o que você quiser. Se o pincel de corretivo servir para passar base, você vai passar. Se o de base servir para passar corretivo, você vai passar. Tá bom? A gente tem que pensar o seguinte. Olha só, eu tenho dois pincéis aqui na minha mão. Esse é um pincel muito macio e esse é um pincel mais firminho, tá? O que vai acontecer aqui? Se eu passo uma base com esse pincel mais fofinho, as cerdas vão grudar todas. Elas vão ficar tudo grudadinhas aqui, não vai me dar acabamento nenhum. Ainda meu pincel vai ficar todo acumulado de produto. Esse daqui, ele é mais adequado para esses produtos mais líquidos, mais cremosos, porque eles vão conseguir espalhar esse produto no meu rosto. A mesma coisa acontece se eu passar um produto em pó com esse daqui, que é mais firminho. Ele não vai conseguir espalhar o pó com mais suavidade. Ele vai deixar aquelas manchas assim no rosto. Então, para produtos em pó, os mais indicados são esses pincéis mais gordões, mais fofinhos, tá bom? Vamos dar um outro exemplo aqui na hora de passar o iluminador. Eu tenho aqui dois pincéis na minha mão. Esse é bem mais fofo do que esse. Esse é bem menor do que esse. Quais os efeitos e o que isso quer dizer? Se eu passo o iluminador com esse, eu perco mais o controle de onde eu tô passando esse iluminador, porque ele é um pouquinho maior. Mas ao mesmo tempo ele fica bem mais natural, porque o meu pincel é mais fofo. Esse daqui eu já tenho mais controle, ó, de onde que eu vou passar o iluminador. Mas também ele é mais firminho, então o meu iluminador vai ficar mais potente. Então você tem que pensar muito nisso. Eu quero um iluminador mais potente ou eu quero um iluminador mais suave? Você precisa de decidir isso, tá? Na hora da escolha dos pincéis. E a outra coisa que eu falei aqui é decidir aonde que esse pincel vai encaixar. Por exemplo, esse pincel você poderia não ter usado ele para iluminador, mas ter usado ele para passar o pó aqui debaixo dos olhos. Ou até um corretivo. Se fosse um corretivo bem líquidozão, sabe? Aqueles corretivos bem fluidos, você consegue vir aqui e espalhar ele aqui no rosto. Você só não consegue passar um corretivo muito grosso com um pincel desse, por exemplo, porque ele é um pincel fofinho, tá? Para passar um corretivo muito grosso, por exemplo, você vai usar um pincelzinho assim, ó, um pincelzinho língua de gato, que esse daqui ele consegue espalhar um produto muito grosso. Esse daqui não consegue, porque ele é um pincel de esfumar. Na verdade, esse é um pincel de esfumar os olhos e eu tô ensinando a vocês a usar ele no rosto. Sabia que tem como usar ele até na boca? Vocês vão aprender isso ao longo do curso. E falando sobre pincéis de esfumar, seguindo aí a mesma lógica, olha só, eu tenho alguns aqui na minha mão. Esses aqui, que são muito fofinhos, tá vendo? Olha só, eles são maiores, né? Mais fofinhos, bem gordinhos. O que vai acontecer? Eles vão dar um acabamento mais esfumado no olho. Eles vão deixar a sombra menos pigmentada no meu olho. Diferente desses aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, esses aqui que são pincéis mais firminhos, ó, eles são mais curtinhos, você vê que as cerdas deles aqui são mais curtinhas e eles são mais firminhos. Então, o que isso quer dizer? Ele vai deixar a sombra mais pigmentada, tá? Vai deixar ela também mais marcada. Então, muitas das vezes, só um desse daqui não serve, porque você vai aplicar a sombra, vai deixar ela bem marcadinha e aí você precisa de entrar com um mais fofinho pra dar ali uma esfumadinha e deixar a sombra mais difusa, né? Deixar a sombra mais esfumada ali pra ela sumir ali na pele. Sombra marcada tá fora de moda demais. Aqui na minha mão agora eu vou apresentar para vocês alguns pincéis menorzinhos, ó, eles são pequenininhos, são pincéis de precisão. Então você tem assim uma infinidade de possibilidades de usar esses pincéis. Mas seguindo a mesma lógica que a gente já usou aqui, pensa comigo. Este daqui, ó, é um pincel bem firme, ó, tá vendo? Se você coloca, olha como ele é fininho. Então, se ele pegar um produto em pó, o produto em pó, você não vai conseguir esfumar esse produto em pó, entende? Você vai conseguir ali criar traços, criar linhas finas, mas esfumar você não consegue com esse pincel. Diferente de um pincel assim, ó, que também é pequenininho, também é fininho, mas ele é bem fofinho. Então, ele consegue pegar produtos em pó e, por exemplo, esfumar aqui a parte inferior dos olhos, ó. Eu amo esse pincel pra isso. Beleza? Mas olha só, não precisa de usar só a pontinha dele. Às vezes você não tem nenhum pincel para aplicar a sombra aqui, ó, na parte de cima. Então você vai pegando ali e vai aplicando aqui na parte de cima. Ele só é pequenininho, então você vai ter o quê? Um trabalho maior, né? Que você vai aplicar de pouquinho em pouquinho. Mas pensa, olha só, iluminar a sobrancelha, iluminar o cantinho dos olhos. Olha quantas funções tem um pincel desse. Vamos falando aqui dos próximos. Este daqui, ó, é um pincel bem pequenininho, olha só, também não serviria para passar um produto em pó, a não ser que fosse um produto que você quisesse fazer uma linha reta ali com ele, tá? Fazer uma marcação com ele. Mas olha só, ele serviria, por exemplo, a gente pode fazer as sobrancelhas com ele, porque ele tem muita precisão, ele é pequenininho, a gente pode fazer um delineado com ele, a gente pode preencher aqui a linha d'água com ele, até batom daria pra gente passar com ele. Percebe a quantidade de funções? Não precisa de ler aqui pra que esse pincel? Ah, esse pincel é pra delinear, que tá escrito que é pra delinear. Eu posso usar ele do jeito que eu quiser. Olha esse pequenininho aqui, ó, a mesma ideia desse daqui, ó, eu consigo usar ele nos mesmos lugares que esse daqui, ele encaixa aqui direitinho na parte de baixo dos olhos, ele consegue esfumar um lápis que eu passar aqui na parte de baixo, fazer um delineado esfumado, várias funções para um pincelzinho assim, tá?
Este chanfradinho a gente gosta muito de usar ele nas sobrancelhas, é um pincel que a gente usa muito, porque na hora que você coloca aqui, ó, ele encaixa, como ele é chanfrado, ele encaixa aqui, ó, exatamente no formatinho das sobrancelhas. Então você não vai usar ele assim, ó, porque assim eu tô usando só a pontinha dele. Você vai virar ele aqui e usar ele aqui de forma que ele encaixe no seu rosto. Os pincéis, eles têm um porquê. Então você precisa de olhar pra ele e analisar. Muitas das vezes a gente vai usar um pincelzinho chanfrado, então é legal vocês olharem pra ele e analisar que ele tem que entrar mesmo dentro do seu olho, ele tem que entrar mesmo dentro da sua maquiagem, tá? Ele tem um porquê dele ser chanfradinho, porque ele vem aqui e ele se encaixa aqui na sobrancelha, tá bom? Este pincelzinho também, olha quantas funções temos, podemos aplicar a sombra com ele, aplicar aqui em cima, podemos aplicar aqui de baixo, pincel super versátil também. Agora, e esses pincelzinhos Duo Fiber? O que significa Duo Fiber? Eles têm duas fibras, eles têm essa fibra de cima e essa fibra de baixo, olha só, tanto esse quanto esse. Esses pincéis são pincéis assim, que tem milhares de funções, mas olha só, eles bem por dentro, ó, as cerdas deles são bem separadas. Então o acabamento que ele vai dar é um acabamento muito natural. Eu inclusive nem gosto de pegar produtos em pó com ele. Eu acho que essa cerdinha daqui, ó, ela não fixa muito bem em pó. Então se ela não fixa aqui, na hora que você não consegue nem chegar aqui no rosto com aquele produto, sabe? Então eu gosto de aplicar produtos mais líquidos, assim, quanto mais fluidos, melhor de aplicar com eles, tá? Ou então uma colinha de glitter, por exemplo, que você queira aplicar aqui, isso funciona super bem, tá? Eu gosto desses pincéis, assim, para produtos mais líquidos, então mais fluidos, igual eu falei, ou para alguma colinha de glitter, alguma coisa assim, beleza? Então eu vou encerrar esse módulo por aqui, porque o próximo módulo é o módulo de conteúdo, então vai ter bem explicadinho, assim, bem detalhado o uso de cada pincel ali na forma de aplicação de base, selagem da pele, enfim, lá tem mais explicações e na parte prática também a gente vai falar muito sobre pincéis. Então, assim, o recado que eu queria dar pra vocês, que eu queria um pouco que desconstruir a cabeça aí de vocês, abrir a mente de vocês pra olhar para os pincéis que vocês têm em casa de uma forma diferente, eu acho que eu consegui aqui nesse vídeo, tá? Então, te espero no próximo módulo.